Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 5 de maio de 2019, hoje é domingo, né? Nós estamos vendo ali o conflito no Oriente Médio. Os dois irmãos ali, árabes e judeus, ali estão em pé de guerra, né? Os terroristas do Hamas ali contra Israel. E nós queremos falar um pouco sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. É uma briga antiga, né? É um conflito milenar. Se tem alguém que deve ser culpado e responsabilizado por esse conflito no Oriente Médio, chama-se Abraão e Sara, os dois responsáveis. Irmãos, todo erro ele tem a sua consequência. Se você erra, Deus te perdoa, mas você fique sabendo que você vai arcar com as consequências. Por exemplo, tem muitos casamentos hoje que estão aí fracassados por causa de uma escolha errada. Toda escolha errada que você faz, você arca com as consequências. Então, com que começou esse conflito no Oriente Médio? Começou exatamente por causa de Abraão. Abraão, ele estava passando por dificuldade, houve uma grande fome, né, ali na sua terra, e ele foi para o Egito caçar melhora. Então, tome cuidado com esse negócio de caçar melhora, por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Não há melhoras, não tem melhora. Não adianta você sair daqui para ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, ir para o Japão. Não adianta, não há melhora, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento e no início dos 7 anos do governo humano. Então, qualquer promessa de melhora, como está ensinando aí a teologia da prosperidade, é mentira. Isso vai contra a palavra de Deus. Não há melhora. A Bíblia tem que se cumprir. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas os teólogos aí da teologia da prosperidade estão dizendo que vai melhorar. Governante nenhum não vai melhorar, meu irmão. O governo humano ele é corrupto. Só vai melhorar com a segunda vinda em Jerusalém. Quando Jesus vier e estabelecer o reino teocrático. Então não se iluda com esse negócio de melhora. Fique quieto. Trabalhe para pagar as suas contas, para comer e beber. É o que Paulo falou para Timóteo. Se você tem o que comer e o que investir, esteja com isso contente, porque os que querem ser ricos desvia da fé. Então não tem tempo, nós não temos mais tempo para isso. Nós temos que apegar com Jesus e se preparar para o arrebatamento, que está muito iminente. O arrebatamento da igreja, ele está iminente, está por um fio a acontecer. Então veja bem, Abraão, quando na verdade ele deveria ficar quieto, ele foi caçar melhora. O que ele fez? Ele foi lá pro Egitão. Quando ele chegou lá no Egito, o que ele fez lá? Lá, os reis do Egito, eles cresceram, o rei do Egito cresceu o olho em Sara. Porque a Bíblia diz que Sara é uma mulher muito formosa à vista. E eles tinham por costume de tomar a mulher do cidadão e matar o cidadão. Então Abraão pegou e mentiu. A Bíblia diz que todos os erros têm a sua consequência. Um abismo chama outro abismo. Aí Abraão foi e mentiu que Sara era sua irmã. Deus, pela sua misericórdia, ele não permitiu aquele rei do Egito tocar em Sara. O que aconteceu? A família daquele rei, todo mundo ali ficou doente. Depois ele descobriu que Abraão havia mentido. Então ele chamou Abraão ali e ele despediu Abraão. Despediu Abraão dali, mandou Abraão embora. Só que a consequência já tinha sido arrumada ali, porque no momento que Sara entrou para dentro daquele palácio, ela passou a ser ali uma mulher ali de respeito, de confiança, então ela adquiriu ali servas. Então ela saiu dali com Agar. O problema saiu dali do Egito. Quantos irmãos que estão procurando problema no Egito? Quantos jovens que não sabem esperar em Deus e estão buscando lá no Egito? Irmão, você vai arrumar problema. Aí Sara saiu dali e levou Agar junto com ela. Problema. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho na sua velhice, mas Abraão e Sara, eles não acreditaram em Deus, eles não acreditaram na promessa de Deus. Quando Deus cumpre, Deus promete, meu irmão, ele cumpre. Deus cumpre. Mas Abraão, impaciente, incrédulo demais, juntamente com Sara, o que aconteceu? Abraão ali, Sara permitiu Abraão dormir ali com a sua escrava ali, e aí veio Ismael, os ismaelitas, que é os povos árabes hoje.
Mas quando chegou o tempo da promessa de Deus, Deus não é homem para que minta, Deus cumpriu a sua promessa. Aí veio Isaac, que é o povo judeu hoje. Então está o problema no Oriente Médio, por causa dos dois. Abraão, ele é pai dos judeus, os judeus são filhos de Abraão com Sara. Mas os árabes é filho de Abraão com Agar. Então não dá certo esse negócio. Esse negócio de homem querer ter duas mulheres é só para cabeça, meu irmão. Não entra nessa fria não, que você vai arrumar confusão. São dois irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes e incrédulos. Porque são filhos de crente, árabes e judeus são filhos do crente Abraão, mas não é crente. Então esse conflito só vai ser resolvido na segunda vinda em Jerusalém, quando Jesus voltar a estabelecer o reino teocrático. Nem mesmo o anticristo, que vai fazer essa aliança de paz com os dois irmãos, não vai conseguir resolver esse problema. Então volta e meia está esse conflito no Oriente Médio. Então a gente tem que pensar antes de fazer as coisas erradas. Você tem que pensar, meu irmão. O próprio Jesus, ele falou acerca da parábola da previdência. O que Jesus falou? Qual de vós, edificando uma torre, quando você vai fazer uma casa, uma torre, você tem que assentar, fazer o orçamento, ver se o material dá para poder começar aquela construção e terminar, para que depois, se você começar e não der conta de terminar, os zombadores virem zombar de você. Então você, antes de você tomar uma atitude, você tem que pensar nas consequências lá na frente. Porque Deus, como eu disse no início, Deus ele perdoa, mas as consequências vêm. Por exemplo, uma pessoa que mata alguém, se ela pedir perdão, Deus perdoa aquele pecado, mas ela vai passar pelo tribunal do júri, ela vai ser julgada lá. Então os erros têm as suas consequências. Então nós temos que ter muita cautela, temos que ter muito cuidado. Esse negócio de procurar melhor, isso não dá certo. Abraão foi procurar melhor no Egito e lá ele arrumou esse problemão que é os árabes hoje. Né? Lá Sara saiu lá do Egito carregando Agar. Né? Muitas vezes você, jovem, não espera em Deus, não procura dentro da sua igreja e vai lá para o Egito. Você também, irmã, você vai procurar homem lá no Egito, você vai arrumar problema no seu casamento, você vai casar com um cara descrente, vai casar com um cara pinguço, com um cara que vai te bater. Então você tem que tomar cuidado. A gente não pode passar o carro diante dos bois. Tem muita gente passando o carro diante dos bois. Tome cuidado com isso. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém.